Como vencer o seu diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 através da diminuição da resistência à insulina. No vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre ela, a resistência à insulina, que pode estar dificultando você a controlar melhor a sua glicose, baixar a sua hemoglobina glicada e o principal, fazer com que você continue utilizando os medicamentos. Então, um vídeo muito importante, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. No Brasil, já somos quase 20 milhões de diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2. A grande maioria é diabética tipo 2. E esse é um dado muito alarmante, sem contar que nós já temos mais de 40 milhões de pessoas pré-diabéticas que já possuem o diagnóstico dado pelo médico, ou seja, está com a glicose um pouco aumentada, e também pessoas que nem fazem ideia que possui uma glicose aumentada já e que é um indício de pré-diabetes. Ou seja, só nessas situações nós já estamos falando de quase 60 milhões de pessoas que possuem algum tipo de resistência à insulina. E no vídeo dessa semana nós vamos falar exatamente sobre ela, sobre como a resistência à insulina impacta de forma negativa a sua saúde e que faz você ficar com a glicose mais aumentada, favorecendo o aumento da sua hemoglobina glicada e obrigando, entre aspas, o médico a começar a prescrever a medicação, ou seja, prescrever o Glifage, prescrever a glibenclamida, prescrever o Januvia, prescrever o Janumet, o Forxiga e assim por diante. No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre pré-diabetes e diabetes tipo 2, onde a resistência à insulina está relacionada diretamente com o estilo de vida que você tem levado aí dentro da sua casa. Ou seja, a resistência à insulina não aparece do nada, ela surge a partir do seu estilo de vida sedentário, da sua alimentação desregrada, do seu alto nível de estresse, do seu peso corporal aumentado, e esses são fatores que acabam favorecendo com que ocorra o aumento da resistência à insulina. E a partir do momento que essa resistência à insulina se instala, ela vai dificultando o papel do hormônio que se chama insulina, que é responsável por pegar toda a glicose circulante na sua corrente sanguínea e levar para dentro da célula. Então, a glicose acaba ficando na corrente sanguínea, ou seja, quando você vai fazer um exame de ponta de dedo ou um exame laboratorial, a sua glicose circulante está em 150, 160, 170, 180, 190, 200 e assim por diante. Então, por isso que é importante entender a respeito da resistência à insulina, para dessa forma você superar o seu diagnóstico de diabetes tipo 2 e também de pré-diabetes. É muito importante que você entenda esses fatores para poder diminuir a resistência à insulina e dessa forma favorecer com que ocorra a diminuição da sua glicose circulante na corrente sanguínea e, consequentemente, diminua a sua hemoglobina glicada, diminua o seu peso corporal e assim você vai diminuir a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a sua glicose. E é dessa forma que você vence o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Não vai ser uma mudança única na sua vida, um chá milagroso, uma comida milagrosa que vai resolver todos os seus problemas de resistência à insulina, mas sim vários fatores que vão ajudar. Pode ser sim um chá que vai ajudar a diminuir aquele excesso de glicose circulante,
Pode ser sim um alimento que contenha mais fibras, que vá ajudar você a evitar um pico de glicemia, mas é um conjunto de ações que vão favorecer a sua vitória contra o diagnóstico de diabetes. Então, você já entendeu, resistência à insulina é o fator principal que vai dificultar o controle da sua glicose. E como que a gente muda isso, Edu? A gente muda a partir do que eu acabei de dizer, melhorando a alimentação, diminuindo o consumo de carboidratos, comendo mais proteínas, mais legumes, mais verduras, mais folhas verdes, mais boas fontes de gordura, começando a prática de atividade física. Caminhada todos os dias de 30 minutos, ou uma corrida no parque aí no seu bairro, uma bike ergométrica dentro de casa, uma esteira na academia, uma musculação na academia, uma natação em um clube, uma hidroginástica, e é assim que você vai diminuindo o seu peso corporal e, consequentemente, vai alcançar a diminuição da resistência à insulina. E quando você tem a diminuição da resistência à insulina, você facilita muito com que a insulina que o seu corpo ainda produz faça o papel dela corretamente, que é pegar toda a glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula para transformar em energia, e assim você aos poucos ir reduzindo a sua glicose, reduzindo a hemoglobina glicada e o principal, reduz a chance de aparecer complicação a médio e longo prazo, como por exemplo uma neuropatia diabética, que é muito comum. As pessoas sentem dores nas pernas, sentem o adormecimento dos pés, sentem fisgadas. Nós temos também o pé diabético, devido às pessoas perderem a sensibilidade nos pés, elas não veem um machucadinho que começou a aparecer entre os dedos dos pés, e esse machucado acaba aumentando, acaba necrosando e pode causar amputação. Também problemas na retina, que se chama retinopatia diabética, ou seja, a pessoa pode ficar cega se não controlar a glicose. Também temos a nefropatia diabética, que são os problemas renais. O rim não consegue filtrar tanta glicose que está alta na corrente sanguínea e acaba sofrendo lesões, e essas lesões podem levar os rins à falência, ou seja, o paciente precisa fazer um transplante renal. Então, não é brincadeira o tratamento do diagnóstico de diabetes. A gente observa muito que as pessoas deixam para depois, deixam para o próximo ano, quando vai fazer outro check-up junto do médico, não toma os medicamentos conforme o médico prescreveu, não muda os hábitos de vida, não pratica atividade física, não se alimenta bem, está sempre extremamente estressada, e o estresse, infelizmente, também prejudica muito a situação do diabético em si. Então, é importante que você busque meios para poder aliviar o estresse do seu dia a dia. Eu sei que não é fácil, a gente tem muitas circunstâncias que nos trazem esse estresse diariamente, mas é primordial que você busque meios, busque caminhos para diminuir o seu estresse e dessa forma reduzir a sua resistência à insulina, reduzir a necessidade em ter que tomar medicamentos para controlar a sua glicose e, através da manutenção de bons hábitos alimentares, manter a sua glicose sempre controlada, a sua hemoglobina glicada sempre abaixo de 5,5, 5,0, e assim você vai ganhando cada vez mais saúde, vitalidade, autoestima, tem mais vontade de viver, e assim você pode também, de uma forma direta, diminuir gordura no fígado, diminuir o ácido úrico que possa estar elevado, diminuir níveis de triglicérides elevado, diminuir níveis de colesterol ruim elevado. Então está tudo associado à forma como você está conduzindo a sua vida. Então é
primordial que você comece a mudar hábitos a partir de agora. E eu já falei várias vezes aqui no canal, o tratamento do diagnóstico de quem possui diabetes é feito dentro de casa, através das mudanças que ele faz na geladeira, no pensamento, a partir das escolhas que ele faz para poder comer, para se alimentar ao longo do dia, para começar a se exercitar e assim por diante. Então, esse vídeo serve para que você possa entender de uma vez por todas. Não existe milagre, não existe chá milagroso, chá que vai derreter a sua glicose ou aquele alimento que vai acabar com a glicose alta, e sim mudanças nos hábitos e que vão trazer benefícios para a sua saúde como um todo, não somente reduzir a glicose. Então pense sobre isso, questione. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo sobre alimentação inteligente, então comece a mudar a sua alimentação. Eu vou deixar aqui uma série de vídeos para você continuar assistindo e assim começar as mudanças que você tanto planejou no início do ano. E nós já estamos chegando no meio do ano e você ainda não começou as mudanças que tanto precisa para poder cuidar melhor da sua saúde, para continuar ao lado da sua família com saúde, aproveitar seus filhos, seus netos, seus companheiros e assim por diante. Então, pense nisso e faça o seu melhor sempre, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, não deixe de compartilhar os vídeos aqui do canal com aquele seu amigo que ainda não conseguiu controlar a glicose, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e assim o canal continua evoluindo, continua crescendo. E agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí e deixe a sua nota aqui de 0 a 10. Qual o valor desse vídeo que foi postado hoje? Pois dessa forma eu posto vídeos mais motivacionais ou posso postar vídeos mais detalhados falando de alguns termos que muitas pessoas não sabem, como a resistência à insulina. Então, deixe o seu comentário, deixe a sua nota, pois é muito importante aqui para o canal, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, sobre qualidade de vida, sobre alimentação, sobre saúde, e assim você possa viver cada vez melhor e com muito mais vitalidade, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.